pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para estar participando de uma tag. A tag desse mês se chama HQs Inéditas. Vamos falar um pouco sobre algumas HQs, algumas aventuras que infelizmente não foram publicadas aqui no Brasil. Bom, eu resolvi falar sobre 5 títulos em específico, porque se eu fosse falar de todos os títulos que eu queria que fosse publicado aqui, a gente ia ficar falando aqui por 5, 6, 7 horas. Infelizmente tem muita coisa legal que saiu lá fora e que não foi publicada aqui no Brasil. Então, para não ficar um vídeo muito grande, eu escolhi 5 títulos para estar conversando com vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro título que eu vou falar um pouco é Jason vs Leatherface. Esse crossover sangrento foi publicado em 1995. De um lado nós temos Jason, o famoso assassino dos filmes Sexta-feira 13, e do outro nós temos Leatherface, o cara de couro, o famoso assassino dos filmes O Massacre da Serra Elétrica. Infelizmente, esse quadrinho nunca foi publicado aqui no Brasil, o que é uma grande pena. Eu acredito que, se fosse, venderia muito bem, porque são dois ícones do terror, são dois personagens que têm uma legião imensa de fãs. Fica aí a esperança para que um dia essa HQ surja aqui no Brasil, dê as caras aqui no Brasil. Bom, em segundo lugar eu vou colocar a HQ Bella e Bronco. Recentemente eu fiz até um vídeo comentando um pouco sobre essa dupla, então fica o convite para aqueles que não assistiram, assim que terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá, tá bom? E Bella e Bronco é um quadrinho bem bacana, bem interessante de faroeste, porém, lá na Itália saíram 16 revistas, a publicação inteira. E aqui no Brasil só foram publicados 8 títulos pela extinta editora Globo. Então, tomara que um dia alguma editora, como por exemplo a Lawrence, a editora 85, tomara que elas consigam o direito de publicação para trazer tudo de uma vez só dessa dupla, que é um material bem bacana, bem interessante. Bom, em terceiro lugar eu vou colocar a aventura Guerra do Caos. Há um tempo atrás eu comprei essa graphic novel aqui do Hércules, e ela é muito boa, inclusive, é o tipo de graphic novel que você compra sem nenhuma expectativa e se diverte pra caramba. E nesse quadrinho, o Hércules, ele está sem seus poderes. Ele tem suas armas de guerra, porém ele perdeu todos os seus poderes. E durante essa aventura aqui, Deuses do Brooklyn, é contado que em um evento anterior, chamado Guerra do Caos, o Hércules ele teve um acesso temporário a um poder inimaginável. Porém, como efeito colateral, ele acaba perdendo todos os seus poderes. E aí, essa fase que mostra ele perdendo seus poderes, infelizmente, é inédita aqui no Brasil. Então, seria legal se um dia alguém publicasse, até para dar um complemento para essa leitura bem aqui. Bom, em quarto lugar, eu vou colocar a Patrulha do Destino, a primeira fase da equipe. Eu li recentemente Patrulha do Destino e eu gostei bastante. Eu pretendo sempre que puder ir atrás de um ou outro formatinho que tragam histórias clássicas dessa equipe. Só que, infelizmente, eu estava percebendo que a editora Abril praticamente ignorou tudo que foi publicado da Patrulha do Destino lá fora. Essa fase inicial, lá de 1963, ela praticamente não tem nada aqui no Brasil publicado, e seria legal se, por exemplo, um dia a Panini lançasse tudo isso numa revista da Lendas do Universo da DC. Seria muito interessante. Bom, e por último, uma história que eu queria muito que fosse publicada aqui no Brasil é O Homem Animal, a fase pós Jamie Delano. O Jamie Delano, ele escreveu O Homem Animal até a edição 79, e da edição 80 até 89, quem dá continuidade a esse trabalho é o Jerry Prosser. Essa fase do Jerry Prosser, infelizmente, ela é inédita aqui no Brasil. Eu estava pesquisando e eu vi que algumas pessoas criticam muito essa fase, dizendo que a qualidade das histórias cai bastante. Ainda assim, eu queria muito que esse título fosse publicado, por 2 motivos. O primeiro motivo é que ele já é a reta final do quadrinho, né? Então seria bacana se fosse publicado para a gente ter todas as HQs dessa fase que saíram lá fora. E também o segundo motivo, e o principal, é o seguinte: tem HQs que algumas pessoas vão ler e vão odiar. E outras pessoas vão ler essa mesma HQ e vão adorar. Então, nada é unanimidade. Por esse motivo eu queria que essa HQ fosse publicada, porque eu tenho muita vontade de ler essa fase, só que infelizmente não tem nem scan em português dela. Então fica aí a esperança para que um dia essa fase do Jerry Prosser
seja publicado aqui no Brasil. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá certo? Grande abraço a todos, até a próxima, falou, valeu, fui!